A mensagem de hoje está aqui intitulada O Dia da Virada. E para aqueles que não têm tido a oportunidade de estar conosco os últimos 3 domingos, nós estamos passeando pelo livro do profeta Ageu. Estamos chegando no finalzinho, quase acabando, é um livro pequeno. Hoje nós vamos estudar versos 10 a 19 e terminamos no domingo que vem essa exposição do livro de Ageu. Então eu quero ler esse texto, vou pedir a atenção de vocês, depois nós vamos refletir sobre ela. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei: se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, e com elas tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam: não. Em seguida perguntou Ageu: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Ageu transmitiu esta resposta do Senhor: é o que aconteceu com este povo e com esta nação. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Agora prestem atenção. De hoje em diante reconsiderem em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem: ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Gostamos de mudanças rápidas. Já percebeu como, por mais que a gente diga que esse mundo seja imediatista, nós mesmos, muitas vezes, nós entramos nessa onda de imediatismo. No dia a dia, você vai fazer uma dieta, ninguém gosta de falar assim: eu vou perder X peso no prazo de 2 anos. Nenhuma dieta assim venderia bem se propusesse isso. Não, todo mundo quer rápido. Ou se você vai fazer algum tratamento médico, se o doutor fala assim: você vai ficar bom, só que você ainda vai ter muitos efeitos colaterais até ano tal. Não, doutor, não, eu quero alguma coisa que resolva o meu problema, né? Nós esperamos isso, é expectativa nossa. Assim como você abre o próprio negócio, você fala assim: não, eu tenho que ter lucro, senão não dá para eu me sacrificar do jeito que eu estou me sacrificando nesse negócio que eu acabei de abrir, sem ter um rendimento bom, né? Senão eu vou fechar. Pensar em coisas a longo prazo é algo mais difícil para a gente. Não digo que a gente não tenha que passar por isso. Temos, mas a gente tem dificuldade de absorver. A gente gosta de resultado rápido. Tá na gente isso, né? Isso não é só do nosso dia a dia. Espiritualmente, nós somos parecidos. Nós temos expectativa de que a partir do dia da nossa conversão, nossa vida vai mudar radicalmente. E muitas vezes, alguém verdadeiramente crê em Cristo, mas ele continua com inúmeros vícios e dificuldades e lutas e pecados e ele, não é que ele não tenha transformação, ele teve, mas ele é limpado gradativamente, mas a expectativa dele é que mudasse tudo. Ele gostaria de ter uma vida do tipo: não, a partir do dia tal, tudo mudou. Né? Ou senão, mesmo quando alguém já é cristão, e ele tem um momento de quebrantamento, de consagração a Deus, ele fala: Senhor, de hoje em diante, eu nunca mais vou fazer isso. Como a gente gostaria que de fato todas as nossas promessas desse tipo fossem cumpridas. Nunca mais vou fazer isso. Mas a verdade é que nem sempre acontece. A gente detesta viver numa montanha-russa espiritual. Mas isso não é uma coisa rara. Muitos crentes têm a impressão de que estão numa montanha-russa. Ora lá em cima, ora cá embaixo. A gente gostaria que nossa vida fosse assim, uma montanha-russa, mas só a primeira parte, aquela que sobe. Rumo ao céu, né? Só galgando passos. Mas não é assim. E por não ser assim, a gente fica frustrado. Muito frustrado. Então, meu ponto é dizer o seguinte: esse não é um problema só de agora. Esse não é um problema só nosso.
E não é verdade que esse imediatismo é um problema só do século 20, 21, né? A verdade é que todo mundo quer mudança rápida. Ninguém gosta de sofrer por muito tempo. Tanto no dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, quanto no nosso crescimento espiritual. Então, essa era a questão dos dias de Ageu também. Eu estou falando disso, e é bom a gente saber, porque às vezes a gente tem a impressão de que nosso tempo é muito diferente dos demais. A gente não tem essa impressão, né? Eu estava conversando ontem com o Anderson mesmo, e nós falamos coisas que são típicas nossas. E eu não digo que estão erradas. A gente fala, não, mas na minha infância era assim, assim. Hoje é muito diferente. O engraçado é que quando você conversa com gente, quando você lê coisas que pessoas escreveram há 50 anos atrás, ele fala assim, ó, na minha infância, mas hoje, e ele está falando 50 anos atrás. Quem escreveu no século XIX fala assim, não, os dias de hoje estão assim, terríveis. Porque ele tinha a impressão também de que estava muito pior. É importante a gente olhar para a palavra de Deus e ver que não é verdade que os problemas de hoje são incomparáveis. Não tem igual. A gente vai achar problemas semelhantes a mais de 2000 anos atrás. Entre os judeus também havia um certo imediatismo, nos dias de Ageu, há 2.500 anos atrás, mais de 2.500 anos atrás. Olha só, um panoramazinho rápido do que a gente falou até agora, para você se lembrar, tá? Deus exorta o povo a construir o templo. O povo dos dias de Ageu são aqueles que voltaram da Babilônia, onde eles ficaram cativos por um tempo, voltaram para a terra, e eles demoraram a construir o templo, por razões diversas. Deus os exortou, eles atendem e passam a construir. Só que depois de começar, assim, logo no comecinho, eles já desanimam, e quando eles desanimam, Deus os encoraja, e a promessa de Deus é que o futuro deles vai ser glorioso. E esse encorajamento deveria animá-los para o presente. A questão é a seguinte, agora a gente vai entrando no espírito do povo, na mensagem de hoje. Agora, porém, eles não viam sinais dessas bênçãos prometidas. É como se eles estivessem pensando assim, Senhor, de que vale um futuro promissor se o presente é difícil? Tudo bem, Senhor, vai ser lindo lá no céu, mas e agora? E como é que eu faço para viver aqui? Como é que eu lido com essa questão aqui? Eu estou penando. Esse tipo de expectativa havia lá. E essa é a ocasião em que vem a palavra de Ageu, né? Palavra de Deus por intermédio de Ageu, para novamente encorajar o povo e desafiar o povo a sair da sua incredulidade. Então eu quero que você pense nesse imediatismo, nesse desejo de mudanças, como sendo um problema do ser humano, o desejo de ser aliviado das dificuldades desse mundo. Tá? Deus então vai trazer uma palavra por intermédio de Ageu para encorajar o povo. E essa palavra é o texto que nós lemos hoje. Então, vamos caminhar por algumas coisas rapidamente nesse texto. Primeiro, Ageu resolve trazer uma lição muito interessante. Ele conversa com os sacerdotes. E os sacerdotes são aqueles que são a autoridade para ensinar o povo. Se tem alguém que entende do que é puro, do que é impuro, são os sacerdotes. Se você fosse perguntar assim, peraí, tal coisa é impura, tal coisa é pura, pode tocar nisso, pode tocar naquilo, não pode comer isso, não pode... Os sacerdotes é quem tinha que entender disso. Então o que Ageu faz? Ele pergunta para os sacerdotes, autoridades para o ensino, para trazer uma lição para o povo. E a pergunta que ele faz é sobre se tocar em alguma coisa torna algo puro ou impuro. Então a primeira pergunta está lá no verso 12, olha só, dá uma olhada. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, está falando do sacerdote que cortava um pedaço de carne, pegava um pedaço de carne oferecida em sacrifício, e ele colocava na borda das suas vestes. Se a carne encostar nessas vestes, ele perguntou, e com ela tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Quer dizer, se o sacerdote está carregando a carne na borda das suas vestes, e de repente essa veste encosta em algum pedaço de comida, essa comida fica santa? Aí os sacerdotes falaram, não. E olha por que não. Tem um texto lá em Levítico capítulo 6, verso 27, falando assim, tudo o que tocar na carne se tornará santo, mas só o que tocar na carne. Lembra? Nós estamos falando, preste atenção para não haver confusão, nós estamos falando de coisas cerimonialmente puras ou impuras. Não é que a carne tinha algum poder mágico,
a roupa ganhava algum poder mágico, não era isso. Deus estava ensinando sobre cerimônias, rituais, princípios que iam valer para a vida espiritual do povo. Então havia um ritual no qual aquilo que encostasse em algo santo, no caso a carne consagrada, se tornava santo. Se tornará santo, como diz o texto. Acontece que se aquilo que foi santificado passa para frente, essa foi a pergunta de Ageu. E eles disseram, não, porque eles conheciam a lei. Não havia transmissão indireta de pureza. Alguma coisa tocou naquilo que é santo, ok, mas eu não transmito essa pureza para outros. Mas olha a segunda pergunta, verso 13. Em seguida perguntou Ageu, se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Olha só a pergunta. A pergunta é assim, se alguém toca num cadáver que era considerado cerimonialmente impuro, tá? Novamente, não tem nada de mágico nisso, era um ritual, Deus estava ensinando sobre pureza e impureza com esses costumes. Encosta em um cadáver, e ele encosta em alguma coisa, aquilo se torna impuro? E os sacerdotes disseram, sim. Olha por quê. Lá em Números fala assim, quem tocar num cadáver humano e não se purificar, contamina o tabernáculo. Ele entra no tabernáculo e o tabernáculo fica impuro. Então ele não pode entrar lá impuro. Ele precisa se purificar. Por quê? Porque ele transmite impureza. Qualquer coisa na qual alguém que estiver impuro tocar, se tornará impura. O que é que Ageu quer ensinar? Que santidade não se transmite com a mesma facilidade com que pecado. Pecado é igual vírus. Pega. Ninguém pega o vírus da saúde. Rapaz, eu passei lá, tinha muita gente, todo mundo saudável, eu peguei uma saúde, você precisa de ver. Ninguém fala assim. No entanto, aquilo que é ruim, transmite com mais facilidade. Santidade não se transmite indiretamente. Esse era o ensino. Lembra, de novo eu estou falando, era algo didático para o povo aprender, mas o que o povo estava aprendendo é que impureza se transmite com mais facilidade do que pureza. Você se contamina mais facilmente andando com gente impura do que você se santifica andando com gente santa. Essa que é a verdade. Santidade não se transmite da mesma forma com que impureza se transmite, se propaga rapidamente. E por que Ageu estava ensinando essas coisas? Porque o povo aparentemente estava ainda não no nível que deveria estar. A condição espiritual do povo não era boa, deixa eu explicar por quê. Acontece uma coisa muito curiosa entre a mensagem passada e essa. Se você olhar depois as datas, comparar Ageu 2:1 com Ageu 2:10, que é o início do texto de hoje, vai ter aí um prazo de 2 para 3 meses. Nesse ínterim, entre 3 meses, seria equivalente de setembro a dezembro. Tá? As datas são essas, o calendário judeu comparado com o nosso calendário, de setembro a dezembro. Nesse ínterim, apareceu um novo profeta em Judá, Zacarias. E Zacarias, lá no capítulo 1, verso 1 a 6, começa a dizer assim, se vocês se voltarem para mim, eu me voltarei para vocês. Não sejam como seus antepassados. O que estava acontecendo? Aparentemente o povo não atendeu ao profeta Ageu como deveria, isto é, de todo o coração. Porque Zacarias aparece em cena, fala para o mesmo povo e diz para o mesmo povo que eles tinham que ser diferentes dos seus antepassados. Por quê? Porque os antepassados tinham falhado constantemente em não ouvir o profeta. Os profetas vinham, falavam e eles pecavam por não ouvir o profeta. Então, Zacarias falou assim, não imitem o erro dos seus pais. Lembra? Foi isso que levou eles para o cativeiro. Foi isso que os levou para o cativeiro. Não imitem o erro deles. Não sejam igual a eles, de ouvidos cerrados, fechados para essas coisas. Ouçam a palavra do Senhor. Então, ele está exortando, Zacarias está exortando. E nessa exortação a gente entende um pouco da condição do povo. O que nos parece estava acontecendo? O povo estava continuando a construir o templo. Só que, para usar uma expressão bem popular, meia boca. Estavam fazendo a coisa, mas não de todo o coração. E o que Ageu vai ensinar? Que nossa motivação contamina o que a gente
faz. E a recíproca não é verdadeira. Não é porque a gente faz, constrói o templo que a gente se santifica. Impureza se transmite mais facilmente do que pureza. O nosso espírito, a maneira com que nós nos aproximamos do Senhor, contamina o nosso culto. Mas não é verdade que cultuar direitinho necessariamente santifica o nosso interior. Você percebe a lição que Ageu está tentando trazer? Ele está confrontando o povo porque está servindo, mas aparentemente não de todo o coração. E ele está dizendo, olha, contamina o que vocês fazem. O que vocês fazem está contaminado pelo espírito de vocês. Por isso que no verso 14 vem a aplicação de Ageu. Olha só. Verso 14 fala assim: Ageu transmitiu essa resposta do Senhor. É o que acontece com este povo e com essa nação. Tudo que fazem, tudo que me oferecem é impuro. Tudo que vocês fazem e tudo que vocês me oferecem é impuro. Presta atenção. Fazer e oferecer. Sabe o que isso nos lembra? Fazer lembra atividades ditas ou chamadas de seculares. Eles estão reclamando também porque a expectativa deles era que a agricultura tivesse melhorado. Mas não estava ainda mil maravilhas. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. A agricultura não estava bem. A agricultura é o que eles faziam. Mas não só o que eles faziam não estava bem. O seu culto também não era aceito por Deus. Tanto o que fazem, quanto o que me oferecem. De nada vale. Presta atenção, Deus está unindo duas coisas que às vezes nós separamos. Nós às vezes dividimos a nossa vida secular da nossa vida religiosa, entendendo que uma pode estar horrível, mas a outra, estou bem com Deus, mas no trabalho está horrível. Ou, estou na igreja está maravilha, mas no âmbito secular estou tendo uns probleminhas. E Ageu está ensinando em nome do Senhor que não é assim. Nossa vida é tão conectada que uma contamina a outra. Se o seu relacionamento com Deus não vai bem, isso polui as demais coisas que você faz. Polui as demais coisas nos quais você está envolvido. Deus não separa, não dicotomiza a nossa vida. O que você faz e o que você oferece estão contaminados. Tem algumas lições mais que eu quero trazer para vocês aqui. Primeiro, o povo estava cansado. Deixa eu dizer isso antes de explicar com esses exemplos. O povo estava cansado de não ver os resultados na agricultura. Se você der uma olhada no verso 19, fala assim: ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto. Quero que você entenda o contexto. Quando Ageu fala, eu disse que era no período de dezembro. Dezembro naquela região já era início de inverno. E inverno não tinha mais colheita. Significava que eles já tinham passado por um período de chuvas, no período de outubro, novembro. Eles fizeram a última semeadura e esperaram. O problema é o seguinte: eles semearam com o pouquinho que lhes restava. Agora o celeiro estava vazio. E eles já tinham começado a construir o templo do Senhor. Senhor, e aquela mudança vai acontecer mesmo ou não? O Senhor falou de um futuro glorioso, tal, mas olha para o nosso celeiro. Está vazio. Essa era a preocupação deles. Como é que eu faço? As coisas não estão indo bem. Porque eles estão lamentando o presente estar tão escasso. Mas agora veja só. O que nós aprendemos com isso é que os efeitos do pecado perduram. Essa é uma das lições que Deus está ensinando o povo de Ageu. Lembra, exemplos bíblicos interessantes. Davi, quando ele tem relacionamento ilícito com Batseba, Deus o perdoa quando ele confessa o seu pecado, e a Bíblia registra isso muito bem, só que ele tem efeitos desse ato na sua vida familiar durante o restante da sua vida. Ele tem lutas na família. Por quê? Por causa do seu pecado. Os efeitos do pecado perduravam. Não significa que Deus não tinha perdoado, mas ele ainda sofria algumas consequências do seu erro. Mesma coisa com o rei Manassés. Manassés foi o rei mais mau de toda a história de Judá. Diz o texto que ele reinou 55 anos, e durante esses 55, a maior parte dele, ele só fez atrocidades, só fez coisas horrendas. Até que no final da vida dele, Deus permite que ele seja levado cativo, e ele se arrepende, se volta para o Senhor, e volta para um restinho de reinado. Mas a gente não vê nenhuma mudança na vida do povo. Não é verdade que um rei arrependido vem agora e tudo fica bom. Não. Os efeitos daquela contaminação de Manassés continuavam.
porque impureza se transmite com mais facilidade do que pureza. Isso é uma das dificuldades que nós temos. Nós temos dificuldade de admitir isso, mas nós sofremos as consequências dos nossos atos mesmo depois de arrependidos, né? Os exemplos são diversos. Você toma uma decisão financeira de investir e investe mal. Aí você fala: Senhor, eu não pensei, eu não consultei o Senhor, eu não fui direcionado pelo Senhor, eu fui por motivações egoístas, vamos supor. Agora eu reconheço isso, me perdoe, Senhor. Não significa que a vida financeira se ajusta direitinho em seguida. Mesma coisa com o envolvimento sexual ilícito, como eu falei com o caso de Davi. Quantos às vezes acabam tendo isso e sofrem consequências na vida familiar? Lutas. O caso de divórcio, que sempre traz consequências, tanto para o casal envolvido quanto para filhos. Ou algum ato criminoso. Ele pode ter se arrependido, mas ele ainda tem que pagar perante a lei pelo ato que ele cometeu. Ou vícios. Quantos de repente resolvem abandonar vício? Não significa que a saúde entra nos eixos. Ele sofre as consequências dos seus atos. Eu estou dizendo isso porque lembra que eu falei que o povo está lamentando o presente? Deus falou que o futuro vai ser maravilhoso, mas Senhor, está difícil agora. Em parte porque eles haviam semeado isso. E agora estavam colhendo os resultados que eles tinham semeado. O celeiro ainda não estava bom. Não estava cheio, mas não estava cheio porque eles ainda estavam colhendo os resultados de uma vida pecaminosa até 3 meses atrás. De não construir o templo do Senhor. Não havia dado tempo de encher o celeiro ainda. Entendeu? E essa é a nossa luta. A gente gostaria que Deus fizesse assim, ó, mudasse rapidinho. Mas nem sempre Deus muda rapidinho. E isso também testa a nossa dificuldade de esperar a mudança. Lembra que Deus promete um filho a Abraão? Só que Deus promete descendência a Abraão quando ele tem 75. Tem 75 anos. Ele espera, pelo jeito não vem, Deus reforça. Depois, quando ele tem 86, ele tem um filho com a sua serva. Deus continua dizendo: não, você vai ter filho. Lá na frente, continua lutando, Deus fala: não, você vai ter filho. E de fato ele tem, muito mais tarde, quando já está nos seus 100 anos de idade. Mas Deus prometeu quando ele tinha 75. Ele teve que aguardar muito tempo para Deus produzir a mudança que ele esperava. O ponto que eu quero dizer é o seguinte: todos nós, desde os tempos bíblicos até hoje, lutamos quando a gente espera que Deus transforme, mude, dirija a nossa vida. A gente gostaria que fosse assim. Mas muitas vezes não é assim. As mudanças muitas vezes são gradativas. Só que Deus não deixa de prometer. Essa aqui é a coisa bonita. Deus não deixa de encorajar o seu povo. Deus não fala assim, ó, me desculpe, mas você vai ter que aguentar. Deus não fala assim. Deus promete no texto, encorajando o povo. Deus promete que vai haver mudança. O texto caminha para o seu clímax, porque no verso 19 ele fala: é verdade, até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. De hoje em diante eu vou produzir mudança. A partir do dia, a profecia é datada pelos estudiosos como acontecendo no dia 18 de dezembro. Dá para datar porque é tão específico. Ageu que fala que foi no dia tal, do mês tal, do reinado de Dario, assim, como ele data direitinho, dá para você transferir. 18 de dezembro do ano 520 a.C. Deus está falando, a partir de hoje vai ser diferente. Você confia? Eles ainda tinham o inverno inteiro para esperar. Não vem frutinho no meio do inverno com neve e um tempo não propício. Eles tinham que aguardar a temporada passar para vir os frutos. Mas Deus está prometendo. O que é interessante é o seguinte: olha como é que Deus encoraja o povo. No verso 15 e no verso 18, ele repete uma expressão que eu falei no primeiro sermão. Presta atenção. Atentem. É isso que Deus fala. Ele fala 3 vezes, na verdade. Verso 15 ele fala: agora prestem atenção. 18 ele fala: a partir de hoje, reconsiderem, né? Ele fala no finalzinho, a partir de hoje, 24º dia do mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo. Então, prestem atenção, atentem, reconsiderem. É Deus falando assim: abre os olhos. Vocês lembram do dia em que eu coloquei os fundamentos, ou que vocês colocaram os fundamentos? Lembra como é que estava lá atrás?
olha de hoje em diante e compare com o que estava lá atrás. Deus está incentivando o povo a abrir os olhos para ver os cuidados dele, nosso Deus. O futuro, a partir daquele dia, não seria como o passado. Os versos 15 a 17, Deus recorda, vocês lembram que vocês chegavam esperando 20 medidas e só tinha 10? Vocês esperavam 50 medidas e só tinha 20? E nunca chegava na expectativa de vocês? Havia uma limitação na agricultura? Pois eu digo que vai ser diferente. Deus não está prometendo algo distante, mas a próxima colheita como sendo boa. É interessante que Deus não fala assim, olha, realmente vai ser muito ruim, mas Jesus virá daqui a 500 anos, depois... Não é assim que Deus promete. Deus fala, a próxima colheita vai ser boa. Deus não promete bênçãos só lá na frente. É claro que o que tem lá na frente era muito mais glorioso do que ia acontecer na próxima colheita. Mas ele diz, a próxima vai ser boa. Você confia? A próxima vai ser diferente. Deus marca o dia da virada. Deus marca, não sou eu. Não é eu que chego. Deus, a partir de hoje, não dá nada certo. Mas se Deus fala, confia em mim, para a partir de hoje ser diferente. Deus faz essa virada. Por que eu acho isso importante para nós aprendermos nessa manhã? Primeira coisa que eu quero aplicar, e vou fechando o nosso sermão. Temos dificuldade de confiar nas promessas de Deus. A gente tem, mesmo sendo crente. Lembra que eu estou falando aqui de gente crente. Eu não estou falando de gente que não quer nada com Deus. Até gente que supostamente se diz discípulo de Jesus, tem dificuldade. Lembra Pedro? O Senhor fala assim, lança mais uma vez. Senhor, eu sei que o senhor é carpinteiro, tal, o senhor não pesca, mas a gente está aqui a noite inteira. Eu não aprendi isso aqui agora, não. Eu entendo de pescaria. Eu estou aqui já faz, Mas porque o senhor falou, só porque o senhor falou, eu vou lançar. Mas foi incrédulo. Pelas palavras dele, ele lança de forma incrédula. Obedece, mas de forma incrédula. E quando ele vê os peixes tudo pulando para a rede, ele tem que chamar os amigos, e os amigos vêm, e ainda assim o barco começa a afundar, e eles não conseguem tirar tudo aquilo, porque é tudo barquinho pequeno, e quando eles tiram, Pedro cai em si. Espera aí, estou na frente do homem que disse para esses peixes virem para a rede. Esse homem é fora de série. Senhor, faça de mim. Veja que ele está lutando para confiar na promessa de Deus, no cuidado de Deus. Eu quero que vocês atentem é que quando Deus fala, confia, eu prometo, Ele está pedindo para você, de fato, depositar sua confiança nele. Existem alguns exemplos bíblicos, eu coloquei aqui. Isaías 7 é o exemplo do rei Acás, que foi um rei mau. Deus falou para ele, pede um sinal. Acás pareceu muito crente assim, muito presbiteriano. Sabe? Falou, não, esse negócio de sinal acho que não é muito bom, não vou pedir. Para que eu vou pedir um sinal para Deus? Eu vou tentar o Senhor. Não, Deus falou para ele, pede um sinal. E ele fez que não ia pedir, e Deus falou, mas eu vou dar mesmo assim. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Aí que vem a profecia messiânica, apontando para o Messias. Mas Deus falou para ele, pede um sinal. Assim como em Malaquias 3, Deus desafia o povo e diz assim, entreguem seus dízimos e ofertas, e vocês vão ver como eu não vou abrir as portas do céu. Façam, eu estou prometendo. Assim como Deus diz em Mateus 6 para a gente agora, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas, eu te garanto, eu acrescento. Você confia? Quando Deus diz, eu garanto, Ele está pedindo que você confie na virada dEle, na transformação dele. Ele promete isso, tá? Agora, é lógico, mudanças são gradativas, é isso que o povo precisava aprender e é isso que nós precisamos aprender. Dar o dízimo, né? Porque de repente você fala assim, Deus, eu tenho sido muito falho nessa área, muito falho, eu acabei incorrendo em dívidas, é uma pena, eu espero agora ser fiel ao Senhor e acertar a minha vida. Mas não significa que isso vai acontecer assim, o acerto de contas não acontece rapidamente. O que muitas vezes acontece quando você aprende a dizimar, você aprende a separar aquilo que é do Senhor, aí você começa a ver as prioridades, você começa a ver que você não precisa de tudo aquilo que você tem. Você não precisa. Você tem muito mais do que você precisa.
Você começa a notar que realmente eu podia cortar isso, eu podia ser mais sábio com aquilo, eu podia ter investido mais em pessoa tal, né? Deus lhe dá sabedoria e devagarzinho você vai mudando os seus costumes, mas não resolvem-se os problemas todos assim. Assim como mudar a educação dos filhos no meio da infância. Digamos que alguém tenha educado de maneira assim muito desregrada seus filhos e depois percebe, puxa, eu falhei, preciso mudar. O pastor começou a falar umas coisas lá na igreja, de Bíblia, de ensinar as crianças, eu acho que eu tenho que mudar. Não, de agora em diante vai ser diferente. Não significa que os filhos vão, né, ser transformados assim, repentinamente. A gente colhe os efeitos daquilo que a gente semeou no passado. Mas mudanças acontecem gradativamente. A partir de hoje, Deus fala, vai mudar. Mesma coisa com dedicar-se aos estudos a partir do meio do ano, né? O aluno fala assim, não, agora vai, porque estava muito apertado com o trabalho e tal, mas agora eu vou ter que recuperar as minhas notas. Às vezes não dá. Não significa que não vai ser bom. De repente o segundo semestre foi ótimo. Ou a segunda metade do semestre foi ótimo. Mas a primeira não foi, você colhe os resultados do que você semeou na primeira metade também. Então, essas mudanças gradativas são um teste para que a gente confie no Senhor e na sua mudança. Última coisa, eu gostaria de encorajar você. O caminho da santidade sempre é mais longo. Mas por favor, não desista. Deus fala, de hoje em diante vos abençoarei. Mas Deus não diz, vou criar um atalho, você chega lá rapidinho. Não, Ele não fala isso. O caminho da santidade sempre é mais longo. É mais fácil transmitir impureza. É difícil transmitir pureza. É difícil comunicar santidade. Então o caminho de uma vida limpa sempre vai ser mais longo e mais árduo. Mas Deus fala, eu vou abençoar você. Você confia? Eu espero que eu e você confiemos nessa mensagem. Nós todos temos nossos desafios. Todos nós temos nossas lutas. E a gente gostaria que Deus achasse uns atalhozinhos. Mas Ele não faz assim. Para a nossa frustração, mas para o nosso crescimento, Ele nos lapida devagarzinho, vai moldando a gente gradativamente. Eu quero que você entenda que a mudança gradativa é Deus abençoando, é sinal de que vem coisa maior pela frente. Mas você precisa prestar atenção, abrir os olhos para ver as pequenas mudanças de hoje como sendo ícones ou só um símbolo, um sinal de que vem coisa muito mais magnífica pela frente. Vamos orar e receber a bênção do Senhor.